No início da história, vemos um homem muito simples chamado Henry, que trabalhava em seu turno da noite em uma cabine de pedágio. Seu rosto parecia como se sua vida tivesse completamente perdido a cor. Quando ele chegou em casa pela manhã, sua esposa Deb também disse a mesma coisa, que ele não a amava mais. Ela lembrou a ele que tudo costumava ser muito diferente quando ele a amava. Enquanto eles conversavam, de repente alguém bateu forte na porta do lado de fora. Quando Henry abriu, seu amigo Ed estava parado ali junto com um homem chamado Joe, cuja condição parecia muito ruim. Joe começou a vomitar repetidamente. Como Deb era enfermeira, ela o levou para dentro para ajudar. Então Ed disse a Henry que seu time de basquete tinha uma partida hoje. E como Joe não podia jogar nessa condição, Henry deveria jogar no lugar dele. Henry tentou recusar, mas Ed fez ele vestir uma camisa e o levou junto. No caminho, Henry perguntou onde o jogo seria realizado. Ed disse que não era muito longe, apenas cerca de 15 minutos de distância. Logo depois, Ed pediu a Henry para parar o carro e disse que eles voltariam em um instante, pois só iam pegar algo para comer. Ele disse a Henry para ficar ali e manter o carro ligado, mas ao sair, Ed e seus dois outros companheiros colocaram máscaras. Henry nem sequer conhecia os outros dois homens. Os três sacaram armas e entraram em um banco. O pobre Henry ainda não tinha ideia de que Ed e seus companheiros estavam ali para roubar o banco, e que ele era o motorista deles. O próprio carro era roubado e eles o tinham ligado removendo os fios. Depois de algum tempo, os homens saíram correndo do banco em direções diferentes. Enquanto isso, um guarda de segurança notou Henry. Ele estava usando uma camiseta igual à dos ladrões, então o guarda presumiu que ele fosse um deles e o prendeu. A polícia tentou muito fazer Henry revelar os nomes de seus companheiros, mas Henry só conhecia Ed. Ele era tão inocente que nem sequer mencionou o nome de Ed, pensando, seja o que for, ele ainda é meu amigo. Por causa disso, Henry foi condenado a 3 anos de prisão por tentativa de roubo a banco. Assim que entrou na prisão, ele conheceu Max, que começou a falar com ele de forma gentil. No dia seguinte, no café da manhã, Max disse a Henry que todo prisioneiro ali um dia teve sonhos, mas então algo infeliz aconteceu em suas vidas que os levou àquele lugar. Ele perguntou a Henry, qual é o seu sonho? Henry respondeu, eu não tenho nenhum sonho. Ao ouvir isso, Max disse, não ter um sonho é o maior crime, então me diga, qual é o seu sonho? Quando Henry deu a mesma resposta novamente, Max lhe disse, qual é o sentido de uma vida que não tem sonhos? 6 meses se passaram assim. Um dia Deb veio visitar Henry na prisão e disse que tinha algo importante para contar. Ela admitiu que tinha se apaixonado por outra pessoa, mas Henry, com seu grande coração, disse que não importava. Ele só queria que ela fosse feliz. Se você não pode viver comigo, então viva com outra pessoa, ele disse. Por outro lado, Max agora tinha aceitado a prisão como seu lar. Os outros prisioneiros uma vez perguntaram a ele sobre um oficial de condicional que o tinha questionado. Eles disseram, da última vez, quando o oficial de condicional perguntou, se deixarmos você sair, o que você fará? A isso, Max respondeu, eu disse a ele que entraria na casa dele, mataria o cachorro dele, queimaria a casa dele e arrancaria a língua de todo ser vivo que estivesse lá. Max perguntou a Henry, quando você será libertado? Henry respondeu, no próximo mês. Ao ouvir isso, um dos prisioneiros disse que todos acreditavam que Henry era um verdadeiro cavaleiro. Henry também insistiu que não tinha cometido nenhum crime. Max então disse a ele que você passou um tempo na prisão, então não importa o que você diga às pessoas lá fora, elas ainda vão acreditar que você cometeu um crime. Logo, Henry foi libertado da prisão e a primeira coisa que fez foi ir encontrar Deb. Mas quando Joe abriu a porta, Henry ficou chocado. Deb agora estava grávida do filho de Joe. Ao ver isso, Henry percebeu o quanto sua vida tinha mudado completamente. Deb mostrou a Henry todos os seus pertences e perguntou o que ele planejava fazer a seguir. Henry não respondeu. Então Joe veio e ofereceu a Henry um acordo de negócios. Também agradeceu a ele por não ter mencionado seu nome no tribunal, mas Henry respondeu, eu nem sei o seu nome, e saiu silenciosamente.
Mais tarde, Henry foi e ficou parado em frente ao mesmo banco onde tudo começou. Nesse momento, um carro o atingiu e ele caiu no chão. O carro estava sendo dirigido por uma mulher chamada Julie. Ela correu até ele e perguntou se ele estava bem. Um guarda do banco se aproximou e disse a ela para chamar uma ambulância, mas Henry recusou. Depois disso, os guardas apoiaram Henry e o levaram a um café próximo, onde Julie também o seguiu. Henry disse a Julie que já tinha visto ela em algum lugar antes. Julie respondeu: "Não olhe para mim, apenas caminhe com cuidado na estrada." E dizendo isso, ela foi embora. Quando Henry foi ao banheiro, seus olhos caíram sobre um recorte de jornal antigo colado na parede. Era um recorte de jornal de 80 anos sobre um roubo a banco. O artigo dizia que o roubo havia sido realizado através de um túnel subterrâneo conectado a um teatro localizado atrás do banco. Esse túnel ia diretamente sobre o cofre do banco. Depois de descobrir isso, Henry foi diretamente à prisão encontrar Max e disse a ele: "Eu encontrei meu sonho. Meu sonho é roubar o banco que me trouxe aqui. Se eu tiver que cumprir uma sentença, então pelo menos eu deveria realmente roubar." Max não conseguia entender o que Henry queria dizer. Então Henry perguntou a ele: "Você vai me ajudar a roubar o banco?" Max perguntou: "Você ao menos tem um plano ou está apenas vagueando assim?" Ao que Henry respondeu: "Não se preocupe, eu tenho um plano de primeira classe." Depois disso, Henry foi ao teatro onde Julie estava ensaiando para sua peça. Durante a apresentação, o diretor dela a repreendeu duramente e disse que ela não conseguia lidar com o papel. Frustrada, Julie foi tomar um café. Ao sair, ela perguntou a Henry se ele estava seguindo ela. Henry negou, mas ainda assim a seguiu até a cafeteria. Lá, enquanto tomavam café, Henry elogiou a atuação de Julie. Julie então agradeceu a Henry por não conclamar sobre o acidente de carro. Enquanto isso, Max também solicitou liberdade condicional na prisão. Depois de responder a algumas perguntas, ele foi libertado. Henry já tinha explicado a ele como se comportar diante dos oficiais. Quando Henry foi buscá-lo do lado de fora da prisão, Max perguntou: "Onde está o seu carro?" Henry respondeu: "Eu não tenho um carro." Na realidade, Henry tinha vindo a pé. Max ficou com raiva e disse: "Por causa de qual homem maluco eu fui libertado? Leve-me de volta, eu não quero sair." Mas quando Henry compartilhou seu plano, Max ficou chocado e disse: "Este é o seu plano? Do mesmo jeito que um banco foi roubado há 80 anos? Você ao menos tem armas?" Henry respondeu: "Eu não tenho nenhuma arma. Eu não quero machucar ninguém." Com isso, Max disse sarcasticamente: "Isso é muito nobre, mas depois do último roubo, é possível que o banco tenha movido o cofre e agora ele não esteja acima do túnel. Para descobrir, eles precisariam verificar." Então eles foram ao banco, onde encontraram o gerente assistente e o guarda do banco manteve um olhar atento sobre eles enquanto entravam. Enquanto conversavam com o gerente assistente, Max confirmou habilmente que desde que o banco foi construído, o cofre nunca tinha sido movido do seu lugar original. Ele fez isso de forma tão habilidosa que o gerente não suspeitou de nada. No entanto, o guarda ainda mantinha os olhos deles. Depois disso, eles foram ao teatro para verificar o túnel. Lá, Julie ficou surpresa ao ver Henry novamente, mas Max rapidamente disse: "Quando era jovem, eu me apresentei em muitas peças aqui. Trouxe Henry para mostrar este lugar a ele. Você se importa se eu der uma olhada lá dentro?" Assim que Max saiu, Julie perguntou a Henry se Max era seu pai. Henry respondeu: "Não, ele é só um bom amigo." Enquanto isso, um membro da equipe do teatro levou Max até a porta do túnel enquanto mostrava o local, e Max começou a inspecioná-lo. Por outro lado, quando Julie perguntou a Henry o que ele fazia, Henry simplesmente disse que acabava de ser libertado da prisão e não estava fazendo nada no momento. Julie ficou chocada. "Por que você estava na prisão? Você cometeu um assassinato ou algo assim?" Henry respondeu: "É uma longa história. Eu conto outra hora." Depois disso, eles planejaram se encontrar para jantar naquela noite. Em casa, Max disse a Henry que o túnel passava pela parede do camarim, então eles teriam que tomar aquele camarim de qualquer forma. Mas Henry estava mais focado em se preparar para seu encontro com Julie. Ele perguntou a Max como ele estava. Max riu e disse: "Você está com a sua melhor aparência como sempre. Vá e aproveite seu encontro. Nós planejamos depois."
Durante o encontro, Julie disse a Henry que queria se tornar uma grande atriz, alguém cujo nome todos conhecessem. Na mesma noite, Henry contou a ela toda a verdade sobre como foi para a prisão e como agora realmente queria roubar um banco. Julie ficou chocada ao ouvir este plano, mas a essa altura já tinha começado a gostar da companhia de Henry. Lá atrás, eles foram para casa e a proximidade deles cresceu ainda mais. Na manhã seguinte, Henry e Julie foram à casa de Max, mas Max não estava feliz de ver Julie. Henry o aconselhou dizendo para não se preocupar, pois ela estaria trabalhando com eles agora. Max então puxou Henry à parte e perguntou com raiva por que ele tinha contado todo o plano a ela. Mais tarde, quando comiam, Julie perguntou a Max por que ele tinha ido para a prisão. Max respondeu que ele tinha cometido muitos assassinatos. Enquanto iam para o teatro, Julie e Henry tiveram uma ideia. Por que não realizar audições lá? Dessa forma, eles poderiam passar mais tempo dentro do teatro. Mas depois de algum tempo, Max teve outra ideia. Ele disse, por que não removemos o ator cujo camarim é esse e damos esse papel a Henry? Assim podemos continuar cavando confortavelmente e ninguém jamais saberá. Henry disse, mas eu não sei nada sobre atuação. Max aumentou a confiança dele e respondeu, olhe para o seu rosto, você é um ator natural, ninguém pode fazer melhor. E de qualquer forma, é o papel principal. Não muito tempo depois, aquele ator deixou a peça por conta própria, dizendo que tinha conseguido trabalho em um grande filme. Mas, na realidade, Max tinha enganado ele. Quando Julie descobriu, ficou muito brava e disse, vocês só vão parar depois de arruinar minha carreira. Henry fez a audição e, surpreendentemente, foi selecionado. Agora, o trabalho deles dentro do teatro seria ainda mais fácil. Mas dentro de 1 ou 2 dias, eles perceberam que o trabalho no túnel era demais para apenas 2 pessoas. Então, decidiram incluir Joe no plano. Depois de muita insistência, Joe finalmente concordou. Mas quando Joe viu o túnel, ele disse, qual é a necessidade de tudo isso? Apenas pegue uma arma e roube o banco diretamente. Max rebateu, nós não queremos roubar como tolos como você. Lentamente, o trabalho começou. Junto com a escavação, Henry também começou a levar seu papel de ator muito a sério. Agora Henry não queria apenas dinheiro, ele queria fazer algo novo na vida. Uma noite, enquanto Henry estava a caminho de casa depois do trabalho, o guarda do banco que o tinha prendido anteriormente o parou. O guarda disse, você é o mesmo homem que estava com aqueles ladrões e agora eu vejo você indo ao teatro atrás do banco muitas vezes. Eu não vou deixar nada dar errado desta vez. Henry pediu que ele viesse junto e dirigiu o carro para um lugar tranquilo. Então ele perguntou ao guarda, o que você quer? O guarda explicou, uma vez por mês, um caminhão passa recolhendo dinheiro de nossos bancos parceiros. Nessa hora, mais de 10 milhões de dólares ficam guardados no cofre deste banco. Só um tolo tentaria roubar um banco em qualquer outro momento. Eu posso ser o seu homem de dentro e ajudar com o sistema de alarme. No dia seguinte, no teatro, durante a cena de choro de Julie, o diretor disse a ela, você nunca amou ninguém, certo? Seu coração nunca foi partido. Esse é o seu problema. Sem esse sentimento, você nunca será uma grande atriz. Durante o intervalo, Julie foi ao banheiro e começou a chorar. Henry perguntou se ela estava bem. Julie caiu em lágrimas e disse, sim, eu nunca amei ninguém. O que eu devo fazer? Mas eu quero ser atriz. Henry a consolou dizendo, você me ama, só não sabe ainda, e eu tenho certeza de que você vai se tornar uma grande atriz. Então, os dois se beijaram. Naquela noite, enquanto Henry e Max estavam planejando o roubo, alguém bateu à porta. Quando Henry abriu, viu Joe e Ed parados ali. Ed disse, Joe me contou tudo e agora eu também faço parte do seu plano. Mas Max desgostou de Ed imediatamente. Ele perguntou a Henry, quem é esse espécime? Ed respondeu, eu sei de tudo, é por isso que vocês não têm escolha agora. Max repetiu, alguém pode me dizer quem é esse idiota? Ed ficou irritado e disse, eu estou nesse plano e você está fora, velho. Max disse diretamente para ele ir embora, mas Ed zombou dele novamente, chamando ele de velho. Dessa vez, Max perdeu a paciência e avançou em direção a Ed para bater nele. Henry de alguma forma interveio e impediu a briga. No dia seguinte, Max e Henry foram ao teatro e souberam que o espetáculo terminaria em apenas alguns dias. Ambos ficaram desanimados, mas agora ele não queria chatear. Henry disse, eu não acho que vamos conseguir roubar o banco agora. Na verdade, Henry também tinha se apaixonado por Julie. Ele sabia que eles teriam que roubar o banco e fugir depois, deixando Julie.
Furiosamente, Max lembrou ele que você me tirou da prisão para te ajudar e agora está recusando fazer o trabalho? Eu passei minha vida inteira apenas falando. Fiquei muito tempo na prisão. Agora que estou fora, eu definitivamente vou cometer um crime. Naquela noite, Henry encontrou Julie e disse a ela: teremos que roubar o banco no primeiro dia do espetáculo. Depois disso, eu vou fugir para a Califórnia. Você também tem que trabalhar em Hollywood. Você vai me encontrar lá, certo? Mas ao ouvir isso, Julie ficou furiosa. Ela disse: se você ia embora, então por que me fez acreditar no amor? Você só me usou para entrar no teatro. Eu não vou te encontrar em lugar nenhum. É meu erro ter me apaixonado por um ladrão. Finalmente, o dia do espetáculo chegou, o mesmo dia do roubo ao banco. O diretor disse a todos os atores: hoje é o dia de vocês. Vão e deixem sua marca. Só temos 10 minutos restantes. Ao mesmo tempo, o caminhão de dinheiro chegou ao banco, exatamente como o guarda havia informado. Henry continuou atuando na peça, mas assim que teve a chance, escapou para ajudar seus companheiros. Tudo estava indo de acordo com o plano. Primeiro, eles quebraram a parede de tijolos com uma ferramenta. Depois, Joe usou uma máquina de solda para cortar o cofre de ferro e fez um grande buraco. Max já havia cortado os fios assim que recebeu o sinal do guarda, o que impediu o alarme de tocar. Mas, de repente, Ed apontou uma arma para Max e ordenou que ele se afastasse. Ele disse a Joe que colocasse todo o dinheiro no carro. Joe não gostou do comportamento de Ed e disse: não faça isso, irmão, isso não está certo. Nesse momento, Henry chegou. Ed tentou assustá-lo também e até atingiu Max com a arma, derrubando-o. Joe continuava dizendo para ele parar, mas Ed não escutava. Finalmente, Max conseguiu arrancar a arma de Ed e começou a bater nele. No caos, um tiro disparou e raspou a perna de Henry. Enquanto isso, a cena de Henry na peça estava prestes a começar. Mancando, ele rapidamente subiu ao palco para atuar. Depois de bater em Ed, Max o amarrou, e então Henry, Max e Joe fugiram com todo o dinheiro. De repente, Henry pediu para eles pararem o carro. Joe e Max não entenderam o porquê. Henry disse a eles fugirem sem ele, dizendo que os encontraria mais tarde. Quando Joe perguntou a Max onde Henry tinha ido, Max disse: deixe ele ir para o inferno, apenas dirija. Henry correu de volta ao teatro onde Julie estava atuando no palco. Mancando, ele subiu ao palco e disse a Julie: eu não posso ir embora de você. Eu realmente te amo e não vou conseguir viver sem você. Coincidentemente, a peça tinha uma cena semelhante naquele momento. O público achou que fazia parte da atuação e ficou impressionado, esperando ansiosamente pela resposta de Julie. O diretor diminuiu as luzes e insistiu para Julie dizer sim. Finalmente, Julie percebeu que Henry realmente a amava. Depois de um longo silêncio, ela não disse sim, mas sua expressão revelou tudo. E assim, no final, o herói conseguiu a heroína e o dinheiro. Se você gostou do vídeo, então deixe um like e se inscreva no canal. Até o próximo!